Fala galera, esse é mais um Estrategicast, conteúdo para quem pensa fora da caixa ou quem quer pensar fora da caixa. E como vocês sabem, a nossa proposta é sempre trazer alguém que tenha algum conteúdo relevante para poder passar. Então, sempre você terá aqui convidados que trarão maneiras diferentes de pensar, farão você pensar fora da caixa, conteúdo de relevância. E hoje aqui conosco nós temos o Vitor Santos, que é biólogo e vai estar passando um pouco mais para a gente desse mundo que ele vive, que assim, tem muita informação, como eu falei, relevante para nos passar. Vitor, mais uma vez, obrigado por, Obrigado, eu que agradeço, meu querido. por estar aqui conosco. Vitor, a gente sempre pede para que o participante, se ele tiver algum tipo de mantra, algum tipo de pensamento, algum tipo de frase que o mova todo dia, para que ele possa compartilhar conosco. Você tem algum Certo. pensamento? Eu carrego comigo uma frase, né, que já vem há algum tempo, que é bem curta, né? É impossível teorizar sem os dados. Nesse meio, tanto profissional quanto pessoal, né? Quando a gente vai colocar nosso ponto de vista, eu acho fundamental a gente ter um embasamento, a gente ter aquilo consolidado do que a gente acredita, baseado em algo que foi experimentado, algo que foi testado, validado. E hoje nós temos como publicação de algo que passou por N fases e hoje nós podemos tomar aquilo como não uma verdade absoluta, mas uma referência de algo que foi publicado. Bacana. E, Vitor, já aproveita então, fala Uhum. pra gente, apresenta quem é o Vitor Santos. Isso é uma pergunta difícil para mim e curiosa também ao mesmo tempo, né? Porque eu acredito muito que a gente tem várias vidas dentro de uma vida, né? E eu já fui várias versões de mim mesmo. Eu já fui a pessoa que queria ser jogador de futebol na rua, que a gente brincava bastante, e aquela fase passou. Eu já fui a pessoa que era mais voltada para esporte, não só do futebol, mas outras coisas além disso. E eu entrei numa outra fase de estudo e compromisso profissional, que é a que eu estou até então, né? Essa é a minha nova versão. Eh, Dentro dessa perspectiva de várias vidas dentro de uma vida, eu ainda busco muitas coisas. Eu busco melhorias contínuas, não só do lado profissional, estou sempre estudando, me atualizando, mas também do meu eu como pessoa. Então, assim, resumidamente falando, quem é o Vitor? Hoje é a pessoa mais preocupada com o lado profissional, com o lado do desenvolvimento das habilidades, que hoje nós falamos bastante, né? Nós chamamos de soft skills, né? Sim, Eu tenho uma preocupação muito grande, uma atenção muito voltada a isso. Eu tenho um perfil muito analítico, muito voltado para a estatística, apesar da minha área ser de biológicas, né? E as outras habilidades de comunicação, liderança, habilidades de relacionamento, inteligência emocional como um todo, são habilidades que eu julgo muito importantes, que eu também procuro caminhar para evoluí-las, tanto quanto esse perfil mais analítico que eu sinto que é mais evidente em mim. bacana, legal, cara. E, Vitor, já aproveitando e entrando de sola no assunto, biologia, o que faz um biólogo e qual é a motivação para ser um biólogo? Já vou direto ao assunto. Isso é muito importante essa pergunta, principalmente para as pessoas que vislumbram a possibilidade de seguir esse caminho, né? Então, assim, o biólogo é um profissional que estuda a vida como um todo, né? Então, vai desde o universo, os ecossistemas, até os átomos, as moléculas que estruturam e compõem o nosso corpo, né? E todas elas estão conectadas em algo maior. Então, tem um perfil para a área de biologia é uma pessoa curiosa, uma pessoa que tem esse espírito de pesquisa, de ciência, como o próprio nome diz, da faculdade de ciências biológicas, né? É uma ciência dentro da área biológica que você vai estudar. E ali dentro você tem vários ramos. Você tem biólogo marinho, você tem a pessoa que vai trabalhar em laboratório de análises clínicas, que é o meu caso, você tem biólogo de meio ambiente,
E essas são as grandes áreas da biologia. Você tem um pessoal que trabalha com, desculpa, trabalha com animais, né, a parte de zoologia, e tudo isso são áreas, são competências que o biólogo pode estar atuando. A minha é de análises clínicas. E no caso, Vitor, você falou a respeito das descobertas, de curiosidade. Todos nós, os seres humanos, nós somos curiosos por natureza. Mas você consegue fazer você consegue ter essa distinção do Vitor antes antes desse conhecimento, antes da faculdade e depois da faculdade desse conhecimento, você se tornou mais curioso? Eu entendi coisas e processos que antes não fazia tanto sentido. Eu sabia que existia, mas eles não eram tão conectados. A faculdade me deu uma profundidade maior, um detalhamento maior sobre coisas que eu precisava entender para o lado profissional mesmo, né? E depois da faculdade, a especialização, a pós-graduação, me fez aprofundar numa área que eu sempre me identifiquei muito, que eu gosto muito, que ela é dentro das análises clínicas chamada de hematologia. Eu tenho uma história dentro dessa área aí que eu fui professor durante bastante tempo. Com 19 anos, eu ainda sou, né? Com 19 anos eu comecei a dar aula de hematologia num curso preparatório chamado CapBio, né? Lá em Realengo. Também dei aula na Castelo Branco e atualmente trabalho numa subsidiária, né? Numa empresa que é controlada pela Fiocruz, mas trabalho dentro da Fiocruz. E dentro dessa área que você escolheu para poder trabalhar, quais são as habilidades necessárias para poder atuar? O que precisa? O que você faz exatamente nessa sua área? Então, a minha área é uma área de ciências, né? É uma área científica. Então, a pessoa que trabalha, que escolhe entrar num laboratório de análises clínicas, ela tem que ter um entendimento que ela vai fazer ciência e que tudo ali é baseado em muitos e longos anos de pesquisa. Tudo que a gente faz. Então, o que é preciso desenvolver para você se tornar um bom profissional? Você desenvolver a sua curiosidade, ir atrás das respostas e não ficar um profissional totalmente automático, sabe? Você buscar o entendimento, os fundamentos. Isso extrapola até a área de ciências biológicas e vale para qualquer área. Antes de você começar a meter a mão na massa, você entender os fundamentos. Porque dali em diante, tudo fica mais simples para você. Por mais que cheguem tecnologias novas e outros equipamentos, se você tem um fundamento muito bem estabelecido, você caminha bem. E, Vitor, você, como bem falou, você também é professor. E Também. você foi professor muito novo, 19 anos, Sim. Novo ainda, muito novo. E, cara, a partir do momento que você começou a dar aula, isso mudou? O que mudou na sua vida depois que você começou a dar aula? Mudou muita coisa, porque eu sou responsável pelo que eu falo e responsabilizado também. Tem muita gente ali que me toma como referência quando eu sou professor. Mas isso te fez, você sempre foi um cara que foi curioso, mas gostava de estudar. E, assim, Sim, o fato de ser professor, porque para você falar sobre um determinado assunto, você tem que estudar mais sobre aquele assunto. certo. Essa questão de você ter essa responsabilidade de você ter que estudar, ter que aprofundar mais seus conhecimentos, isso fez com que você ampliasse seus horizontes? Sim, muita coisa. Porque eu, antes de ser professor, eu não tinha essa responsabilidade de estar como uma referência, como alguém que está instruindo uma turma inteira, né? Então, eu não tinha essa preocupação. Depois que eu comecei a dar aula, que eu comecei a ver que tudo aquilo não era tão pequeno, era algo muito maior, envolvia várias complexidades diferentes. Então, o que eu tive que desenvolver? Habilidades para tornar um estudo. O que o professor faz? Ele pega um livro, né? É basicamente o trabalho de um professor de universidade, de um curso preparatório. Ele pega um conteúdo extremamente longo, né? Muitas das vezes complexo, e fragmenta aquilo em etapas menores e usa
da analogia e de exemplos para tornar aquilo mais fácil para o aluno entender, mais simples, né? Até que a gente vá começando a aumentar o nível. Então, esse é o trabalho do professor. É quase um resumo de, por exemplo, eu vou dar uma aula que envolve 3 capítulos, eu vou dar uma aula sobre isso, é quase um resumo daquilo. E essa questão de você ter esse tato para poder. O professor ele acaba tendo que ter um Sim, tato, um feeling, para poder ele passar o conteúdo de uma maneira com que o aluno ele consiga absorver. Porque se sim, você já entrar de sola com termos técnicos, tem pessoas que vão de repente achar chato, ou então de repente, né, se desestimular porque são termos às vezes difíceis de. sim, Então, quando você vai gradativamente inserindo esse conteúdo, eu acho que fica mais fácil a assimilação e também a continuidade daquele aluno nesse aprendizado, correto? com certeza. Você perde os alunos. Os alunos começam a olhar para você e começam a ver que a sua aula não está fazendo sentido na cabeça deles, né? Então, assim, os termos técnicos, eles não são, de forma alguma, dispensáveis. Eles são importantes porque você vai trabalhar com aquilo, você tem que ter conhecimento daquilo. Mas você não pode sair entrando, com uma linguagem de difícil acesso para o aluno. Então, é como eu falei, você vai formando a base e trazendo o aluno junto de você. E dali você vai desenvolvendo posteriormente, né? Quando você vai sentindo que a turma está acompanhando, você pode aumentar o nível também, acelerar um pouco isso. Legal. E falando dessa sua área, que é uma área bem, bem bacana, Vitor, como é que é feito a metodologia para fazer esses exames laboratoriais? Por exemplo, como que é feito o exame de HIV, por exemplo? Exame de HIV. Então, nós temos várias metodologias, né? O laboratório ele tem um setor de imunologia, que é o setor mais voltado para esses exames de HIV, essas chamadas sorologias, né? Que você, quando vai participar lá do processo de coleta, né? Eles tiram um tubinho seu, geralmente vermelho, e aquele exame ali pode ser feito, com aquele tubinho pode ser feito o exame de HIV. E as metodologias envolvidas são Western blot, temos ELISA, temos várias metodologias e a gente consegue, a partir daí, ver se a pessoa tem o HIV ou não. Lá no laboratório, lá onde eu estou, por exemplo, nós podemos, na época que eu era plantonista, a gente conseguia verificar se o paciente tinha HIV por um chamado de sabonete também, né? Mas é um teste de imunocromatografia líquida, é o nome. É igual o de farmácia para gravidez. Certo. A gente colocava ali, e pingava a gotinha de sangue, o reagente, e quando formava uma linhazinha, a gente sabia que estava positivo. Teria que formar duas, uma a de controle sempre fica positivo para saber que está ok, e a outra do teste em si. E, Vitor, falando dessa parte de análises clínicas, o HIV e o câncer são doenças que assombram a sociedade. São, até hoje. É isso até hoje. E assim, no caso, é, tem como diagnosticar de uma maneira mais precoce, de repente, através de análises clínicas? Tem sim. A análises clínicas, ela acompanha o médico em todas as fases. Desde de um check-up simples do paciente até um monitoramento de uma doença mais séria, né? Então, às vezes, muitas das vezes é uma suspeita, né? E aí pede o exame. A gente consegue detectar no exame de, por exemplo, na parte de hematologia, a gente consegue ver a parte de câncer do sangue são chamadas de leucemias, né? E a gente consegue diferenciar já no hemograma, a gente consegue entender que aquilo ali está sendo um processo maligno, neoplásico, né? E existem vários tipos de leucemias, né? Linfóide, mieloide, várias classificações de termos técnicos para isso, e a partir daí a gente consegue estabelecer uma direção para o médico, né? Até ele terminar a investigação dele. E para assim, é um serviço de investigação que vocês fazem. Com É certeza. um serviço de investigação total. E o que o profissional ou quem está querendo iniciar nessa área
precisa ter para poder ter um destaque, ser uma referência, enfim? O que ele precisa ter de habilidade? Então, a habilidade que ele precisa ter é entender como aquilo tudo como sendo feito ciência, né? O laboratório todo, ele opera de maneira aquilo tudo tem fundamentos, né? São anos de pesquisa para que chegasse naquele resultado ali que a gente está fazendo. Tudo foi estudado, foi preconizado e a gente faz análises clínicas com base em ciência, né? Então, o que eu acho que o perfil da pessoa para trabalhar com isso, e até para ela se desenvolver na área, né? Ela tem que desenvolver as habilidades que são importantes até para o próximo século mesmo. Que eu acho muito importante aprender a aprender. Eu acho muito importante aprender a aprender. Eu percebo um problema nessa geração que as pessoas não sabem aprender. Elas têm um problema em conectar as informações, né? E às vezes eu vejo que o problema está até no estudar. Ela vai ler um livro e se você se identifica com isso também, é algo que você precisa rever. Às vezes a pessoa lê 1, 2, 3, 4, 5 vezes uma pergunta, ela não entende a pergunta. Ela não entende. Ela está com dificuldade ali. E ali qual o problema que eu vejo quando as pessoas estudam? Ela às vezes assiste uma videoaula no YouTube. Aquilo ali serve para quê? Para ela entender o assunto. Ela captou assim mais ou menos, ela se situou. Certo. Quer dizer que ela aprendeu? Não. Ela entendeu como funciona. É igual uma matemática, uma aula de matemática. Às vezes, quem não já assistiu uma aula de equação do professor não entende, vai lá fazer exercício. Pô, o que é isso? Não estou conseguindo. Você não consegue se mover muito bem. Então, às vezes, você tem que voltar para a base, né? Então, o que eu considero o aprender a aprender? Um estudo eficiente. Eu considero você se situar no assunto, seja por intermédio de um professor, né? Se você pode estudar sozinho por livro, se você está um pouco familiarizado com o assunto, tudo bem, você pode ser autodidata, dispensar um pouco esse lado, se você não sente essa necessidade. E depois você aprofunda, fazendo exercícios, para saber se você realmente entendeu o assunto, e depois você vai revisitar o assunto. Você vai fazer revisões, porque se você olhou aquele assunto uma vez que você nunca viu na sua vida, você vai esquecer. Se popularmente digamos, seja uma matéria que você só estudou para poder fazer a prova. Depois você esquece. Não vai dar. E as matérias, elas são estudadas de modo diferente. Você não estuda biologia da mesma maneira que você estuda matemática. São caminhos totalmente diferentes. Biologia, você pode estudar de uma forma descontraída. Você lavando uma louça lá, ouvindo uma videoaula, tudo bem. Ela não exige de você muitas variações para um mesmo exercício. Já quando você vai estudar uma matéria de exatas, química, física, matemática, eu acho muito complicado você fazer isso. Eu acho que a maneira de você estudar exatas, pelo menos assim, na minha opinião, é você praticando muito, fazendo muito exercício, corrigindo seus erros. Vitor, isso que você falou, assim, tem um peso muito grande. Assim, é um ouro, na verdade, que você está disponibilizando aqui, porque essas estratégias, elas podem definir o futuro de uma pessoa. Sim. A partir do momento que ela entenda como melhor ela consiga absorver esse conteúdo, tem uma outra questão também. Eu tenho aprofundado meus conhecimentos em programação neurolinguística. Uhum. Então, as pessoas, tem pessoas que são mais auditivas, tem Sim. pessoas que são mais visuais e tem pessoas que são mais sinestésicas. São aquelas pessoas que gostam de falar encostando. Ô, Vitor, tudo bem? Pô, como é que tá? Todo mundo conhece alguém sinestésico. Não, serviço tem um monte. Então. Aquela pessoa que você mostra alguma coisa na sua mão, a pessoa quer pegar o celular da tua mão para poder ver, enfim. Cara, a partir do momento que a pessoa ela consiga identificar qual o melhor canal sensorial que ela consegue captar melhores informações, é uma estratégia também ir por aquele canal. Porém, por exemplo, se a pessoa é mais auditiva, ela escutar mais material auditivo através de podcasts, enfim, músicas, enfim, conteúdo auditivo. Agora, se a pessoa ela é mais visual, aquele conteúdo mais lúdico que faz a pessoa imaginar cenários. E se a pessoa é mais sinestésica, ela também estudar, mas assim,
tentando, se tiver alguma coisa que ela possa encostar, que ela possa ter nas mãos. Mas eu observo também que essa parte, de repente, de biologia, até nos laboratórios, né, que deve ter, assim, muita experiência, muita coisa para você tocar, para você ver com as Foi o suas que me próprias encantou. mãos. Foi o que te Foi encantou? o que me encantou. Quando eu comecei no laboratório, eu achava que aquilo ali não era do jeito que era, né. Eu falei assim: "Não deve existir essas coisas". Aí quando eu vi no microscópio uma bactéria, as células, eu falei e sabendo que tudo ali aquilo ali fazia sentido, eu vendo na prática, né, eu falei: "Cara, que mundo microscópico eu não conhecia". E aí eu me apaixonei realmente pela área de ciências biológicas depois daí. Essa descoberta de um novo mundo, assim, a mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Einstein. É isso. E assim, cara, é fascinante quando você começa a estudar sobre determinados assuntos e você vê que cada vez que você estuda, você, meu Deus, quantas coisas mais eu preciso, quanto, assim, é uma coisa assim muito fascinante, cara. Sim. Muito. Eu tô estudando agora a parte de. Fiz marketing, mas agora eu tô estudando a parte de neurociência. Uhum. Programação neurolinguística também, enfim. Entender melhor o comportamento humano e entender melhor a mente humana. Como que a gente toma determinadas atitudes e quais os estímulos que a gente acaba tendo para poder ter determinadas atitudes. E cada vez que eu estudo, eu observo que falo, meu Deus, quanto que assim, quão fascinante é e quanto que eu posso aprender ainda mais, cara. Sim. Imagino que na sua área também você deva ficar, assim, encantado, né? Sim, sim. E a gente está sempre caminhando, né? Seja no lado profissional, na vida, a gente está sempre tendo que se melhorar, né? É muito ruim o tempo passar e a gente se sentir que a gente tá do mesmo jeito. Assim, eu não digo em colocação de cargo, nada, esse tipo de coisa menor, não. Eu digo assim, de mentalidade, Mentalidade. mindset, ó. Forma como você enxerga o mundo. Eu acho que se você hoje vê o mundo de uma forma e você continua evoluindo, estudando, progredindo, o normal é que daqui a 2, 4, 5 anos, você tem uma versão diferente de você. E é ótimo isso. E, Vitor, essa área de biologia, ela tá ligada também à tecnologia, Muito. correto? E o que que agrega a tecnologia nessa sua área, por exemplo? Muita coisa. A tecnologia, ela tá em tudo hoje em dia, né? E o caminho é esse, é cada vez mais a inteligência artificial adentrando nos ramos de trabalho, né? Muita gente fica assustado com isso, eu não tenho preocupação nenhuma com isso, porque a nossa natureza do ser humano, ela sempre foi, desde a época das cavernas, a poupar energia. Então, a inteligência artificial ela vai fazer o trabalho braçal para você. Então, você vai ter o seu trabalho ainda, só que vai ser de uma outra maneira. Não da forma como você enxerga hoje, né? E agora, falando do laboratório, da parte de tecnologia, antigamente, até para fazer os exames, a gente fazia muitas coisas manuais. Então a gente pegava uma pipetinha, né? Que era Isso. sabe o que que é, né? Que aspira e depois Isso. coloca num recipiente para a gente fazer alguma análise. E existia muitas variações entre um operador e outro, até o mesmo operador indo lá e fazendo, você tinha diferença. Com a tecnologia, você passa no equipamento, o resultado ele dá praticamente a mesma coisa. Se você colocar para fazer 30 vezes, vai dar 30 vezes a mesma coisa. Então, uma das coisas que acabou melhorando essa questão da tecnologia para sua área foi a questão da precisão, então, dos resultados. Precisão, essa reprodutibilidade é muito importante. Eu não posso ter um paciente que tem um resultado X e daqui a pouco tá Y, assim, sendo que ele não piorou. É uma variação grande de um erro humano, né? Dessa parte humana que a gente tem pouca precisão. Igual os nossos olhos, a gente avalia 100 células no microscópio. O equipamento avalia mais de 50 mil. Caramba. Antigamente, a gente fazia essas contagens, né? Tudo muito trabalhoso, demorava muito. Tinha muita gente dentro do laboratório, hoje tem pouca pessoa. Não precisa de tanta gente, porque lá na década de 60, os irmãos Coulter, né? O Wallace e Joseph Coulter, eles eram irmãos, dois engenheiros eletrônicos. Eles pegaram dois eletrodos e eles começaram a ver que entre
os eletrodos, existia uma corrente contínua de eletricidade. E as células são péssimas condutoras de eletricidade. Então, cada vez que a célula passava ali, gerava a interrupção dessa corrente, um impedimento, uma impedância, um pulso elétrico. Isso daí era contado como uma célula. Está passando uma célula, gerou um pulso. 2, 3, 4, até que eles refinaram a tecnologia e hoje esses equipamentos revolucionaram a maneira como a gente faz exame. Eles são usados até hoje, os equipamentos Coulter, mas tem várias outras linhas, né, outras marcas, que foram desse princípio de impedância elétrica. E, Vitor, essa área de, como a gente fala a respeito, a gente falou anteriormente a respeito da tecnologia, tá ajudando nessa parte, a gente percebe também que, não só na sua área, mas de uma maneira geral, tem pessoas que, até agora por conta da inteligência artificial, tá criando conteúdo, enfim, tem pessoas que estão receosas de que vão ser substituídas por inteligência artificial. Você enxerga que a inteligência artificial ela venha para poder somar ou ela venha para poder pegar um pouco de, igual as pessoas falam, né, em relação a tomar alguns cargos, assim, digamos? Assim, eu não penso assim. Eu acho que a inteligência artificial ela vem para revolucionar a nossa melhoria de vida mesmo do profissional, né? A gente não vai ser substituído 100% pela inteligência artificial. Nós vamos trabalhar com a inteligência artificial. Nós vamos operá-la, né? Nós não necessariamente precisamos entender de Python, algoritmos de machine learning, né? Quem vai trabalhar com isso, tudo bem. Eu gosto bastante dessa área de tecnologia, mas assim, ela vai somar, ela vai fazer com que as nossas análises, o nosso trabalho seja muito melhor feito do que sem ela. E Vitor, você, naturalmente na sua área, como você já falou, essa questão de tecnologia está muito ligada. Sim. Mas vocês, desde pequeno, vocês sempre gostou dessa área de computação, essa área de tecnologia, ou foi uma necessidade que você observou, tendo em vista que a sua área de atuação, ela necessitava que você tivesse uma habilidade mais apurada? Olha, são os dois. Eu, quando era criança, eu gostava muito de tecnologia, né? E até ensaiava alguns códigos de programação, hackeava uns troços lá, mas eu gostava muito de tecnologia, desde pequeno. Eu entrei na área de ciências biológicas porque foi quando minha mãe me inscreveu num programa de estudo, né, para conseguir uma bolsa no SARA, né, da Barra. E aí eu fiz uma provinha lá, eu consegui entrar e lá eu gostei muito de tudo que eu estava vendo e eu entrei nessa área. Mas eu sempre gostei de computação. A tecnologia, e são as duas coisas. A tecnologia, ela agrega demais na minha profissão. Por quê? Tudo que a gente faz lá envolve análise estatística também. Tudo. Eu não consigo gerenciar qualidade se eu não tiver estatística. Não tem como. É impossível. E essa estatística é feita no Excel. Então, assim, eu não sabia muito de Excel. Eu sabia de lógica de programação, que eu estudava isso por fora, que eu gostava, né? E eu trabalhava... eu comecei a me organizar para estudar, criar um cronograma e metas e tudo mais para eu alcançar, com datas e um modelo de revisão. Eu fiz um sistema mesmo no Notion, que ele tem até uma inteligência artificial embarcada agora, né? E aquilo ali me ajudava muito. Ele não serviria para o serviço. Eu não poderia, né, impor que todo mundo aprendesse a usar uma ferramenta e tá tudo em inglês, assim, não é o caso. Então, baseado num conhecimento prévio que eu tinha de lógica de programação, eu comecei a estudar o Excel para suprir também as necessidades do serviço na parte de construção de relatórios, correção também, às vezes uma planilha não está com algum problema, saber corrigir, saber criar uma do zero também. E algumas coisas me deram nesse caminho, né? Alguns cursos e leitura de alguns livros me deram embasamento para conseguir até criar dashboards, sistemas mesmo, mais profissionais da área. Bacana, bacana. E, Vitor, sobre essa parte de laboratório, essa parte lá no laboratório,
A gente sabe que cada organismo é um organismo diferente, cada cérebro, apesar de... podem as pessoas serem criadas da mesma maneira, enfim, terem os mesmos estímulos, mas terão conexões neurais diferentes. Sim. E visões de mundo diferentes também. Sim. Se pessoas criadas juntas têm visões de mundo diferentes, imagina pessoas que trabalham juntas, mas que têm pensamentos diferentes. E essa área de vocês é uma área que há uma cobrança muito grande. Muito. E como é que qual a estratégia que vocês utilizam para que, assim, obviamente devem haver divergências de opiniões em alguns casos, mas para que o ambiente ele não fique tóxico? Sim, sim, isso é importante, né? Então, assim, existe uma visão que você tem que ter, você tem que mudar a sua mentalidade, né? Você tem que entender que não só no laboratório, mas qualquer tipo de serviço, quando você se comunica com um colega, muitas das vezes você está falando sobre, você está debatendo ideias, é porque é isso que é importante, né? Você não está falando dele, não está falando do pessoal, você não está falando que se você falar que aquilo não é bom, você está se referindo àquela visão, àquela ideia, e não à pessoa. A pessoa, você não entra nesse caminho, né? Então, a minha visão disso, né, de distanciamento entre o profissional e o pessoal, é muito importante para que não haja conflitos. E é bom que todo mundo entenda isso, né? Que há divergências de opiniões e não tem nada a ver com a pessoa. É uma divergência natural do serviço que tem que ser feita de forma preocupada como o outro vai receber aquilo, de forma que gere o menor nível de tensão possível no ambiente, né? Então eu chamo isso também de inteligência emocional, que é realmente inteligência emocional, você saber se comunicar com o outro, você saber, você às vezes, em vez de chegar apontando, falando que não está certo, você faz uma pergunta, né? Poxa, e se a gente fizer assim, você não acha que fica melhor, né? Seja educado, seja gentil, vá devagar, não chegue achando que você é uma autoridade, passando por cima do colega, para ele não ficar chateado, né? E todo mundo é importante que entenda que a gente está discutindo opiniões e não tem nada a ver com o lado pessoal, né? É claro que às vezes por consequência existem pessoas que estabelecem vínculos, né? E vai tomar uma cerveja na rua, e isso daí tem pessoas que têm esse nível de interação, de afinidade, e tudo bem também. Mas no serviço, a gente tendo essa mentalidade de discutir ideias, não falando sobre pessoas, não focando no pessoal, isso já por si só ajuda muito a não criar um ambiente tóxico. Inclusive, é muito legal você falar a respeito de comunicação, porque a habilidade de comunicação é um dos problemas hoje em dia na sociedade. Porque nós nunca tivemos, numa mesma sociedade, eu falo muito isso aqui, a gente nunca teve numa mesma sociedade tantas gerações vivendo juntas. A gente tem a geração dos baby boomers, a gente tem a geração X, a gente tem a geração Y, ou millennials, que é a nossa, a gente tem a geração Z, a gente tem agora os alfa, que são os nascidos depois de 2010. Cara, a nossa sociedade está um grande liquidificador, todo mundo misturado ali. Só que cada um foi habilitado de uma maneira diferente, com uma visão de mundo diferente, e tem uma maneira de comunicação diferente. Sim. Então, entender melhor, se entender, eu acho que principalmente para você entender o outro, primeiramente você tem que se entender. Você saber quais são. Bom, eu sou uma pessoa que já falaram para mim, já deram esse feedback, eu entendi, eu absorvi que eu, às vezes, eu falo de uma maneira que não é que eu queira falar daquela forma, mas eu falo de um tom mais áspero. Então, você já tendo esse feedback, eu acho importante a pessoa também ter essa inteligência de absorver esse feedback. Pô, se eu falo de um tom mais áspero, então tem que ter mais cuidado com o que eu vou falar, porque pode ser que tenham pessoas que sejam mais sensíveis àquela... Perfeito, sim. E eu acho que identificar também dentro de uma equipe, você... de repente, a mesma informação, você acha, assim, falando de comunicação, pra gente aprofundar mais um pouquinho, você acha válido, a gente tem um time de pesquisadores, né? A mesma informação você colocar de uma maneira geral para todo mundo, mas depois, já observando cada um,
você, de repente, fazer um particular para poder falar melhor com cada um de uma maneira que ele entenda melhor? Você vê essa necessidade ou não? Se julgar importante, sim. Se perceber que aquilo ali, de alguma maneira, essa ideia central, ela não é totalmente inclusiva para 100% do grupo. Alguém não está entendendo. Alguém você percebe que... E a gente como professor, a gente percebe muito aquele olhar vidrado do aluno assim, ele olhando fixo, né? Aquele olho cheio de que não está entendendo. Então eu acho importante nesses casos chamar a pessoa num canto, falar assim, pô, você viu lá e tal, e aí, você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Você entendeu direitinho? Foi tudo certo e tal? Nunca, porque se você fizer aquilo ali na frente das pessoas, ela vai se sentir numa situação de não pertencimento, que todo mundo entendeu, só ela que não entendeu, então às vezes ela vai falar que entendeu por causa da pressão do ambiente, e isso não vai ser bom. Então nesse caso é muito válido você chamar ela no particular. E falando dessa parte de liderança, porque o professor ele acaba sendo um líder. Sim. Eu outro dia até fiz uma analogia referente aos animes. Porque o meu filho, assim, para eu poder entender, meu filho é de uma geração diferente da minha. Eu sou millennium, geração Y, meu filho é geração alfa. Então eu preciso entender a forma de pensamento dele para que eu consiga me conectar com ele e estar mais nesse mundo dele. Então, eu já via Dragon Ball Z. Muito bom. Muito bom. E eu passei a ver também Naruto. E eu passei a ver também One Piece, do Chapéu de Palha. E eu notei, Vitor... você já viu todos? 2 desses já, Naruto e Dragon Ball, sim. Isso. Então, vou falar de Naruto e Dragon Ball. Eu notei similaridade entre os líderes, que no caso o Goku e o Naruto. Sim. Se você observar, não sei se você vai ter... se você discordar, você pode ficar à vontade para poder falar. Uhum. Mas assim, eu observo que são líderes que eles não impõem as coisas. Eles são líderes que eles conseguem persuadir pelo exemplo. Eles conhecem todas as habilidades e fraquezas dos membros de cada grupo. Cada um ali, membro da equipe, eles conhecem tudo. E eles também, eles não precisam ser aquela pessoa, aquele personagem que impõe as coisas, Positivo. aquela coisa... Isso, aquela coisa... entendeu? Aquela figura de imposição de general. E assim, inclusive, eles até passam, em certos momentos, como... Caraca, pô, o cara é brincalhão demais. Só que brincalhão demais, até são chamados a atenção porque são muito brincalhões e tal. Mas a hora que o bicho pega, irmão, todo mundo se rende pra eles. Porque sabem que quando precisar deles, eles estão ali como líder. Sim. Então, você considera essa questão da liderança, você saber as habilidades de todos os membros do teu time sendo uma ferramenta fundamental para conseguir alcançar o objetivo? Sim, com toda certeza, porque eu falo muito relacionado ao lado profissional, né? É um conceito da tecnologia que eu trago também para a minha realidade, que é o profissional em T. O profissional em T é aquele que tem um conhecimento de um pouquinho de cada coisa, mas ele é especialista em uma área, né? Então, nós temos isso em todas as áreas, né? Eu, por exemplo, tenho um conhecimento abrangente de análises clínicas, né? Já passei pelo setor de imunologia, imunematologia, bioquímica, uroanálise, né? Os mais diversos setores, mas eu tenho uma especialidade, que é a hematologia. E eu percebo que tem colegas que têm de bioquímica, tem outros que têm mais voltados para a área de microbiologia, por exemplo, né? E é importante você identificar isso, você não colocar a sua visão, não impor sua visão, não colocar suas expectativas, né? Porque são suas, nas pessoas, como se elas não tivessem a direção delas, o caminho delas também. Elas têm as preferências dela. É claro que você, observando, se você for um gestor, você vai se preocupar também com a necessidade do serviço. Olha, o profissional em T, né, que a gente está conversando. Olha, é importante saber um pouquinho de cada coisa. Então, porque um dia pode faltar um colega e tal, você pode dar um help aqui. Então, essa parte aí, até ok. Agora, existem as preferências,
as profundidades que a pessoa se sente mais à vontade de seguir um caminho, e você tem que saber lidar bem com isso, né? Tem pessoas que vai preferir bioquímica, outras vão preferir hematologia, tem gente que gosta de microbiologia, tem gente que também é uma área das análises clínicas, mas assim, muito mais deslocada, que é biologia celular e molecular, é muito diferente. Tem gente que vai preferir esse caminho, né? Então, você entendendo o perfil de cada um e sabendo ter essa visão, respeitar o espaço do outro. Legal. E, Vitor, essa sua área é uma área que você tem que ter uma observação muito grande. Sim. E, conforme já falamos anteriormente, a mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. A partir do momento que você adquira uma habilidade, essa habilidade está contigo. Você aprendeu para o campo profissional, mas Sim. você acaba utilizando também no campo pessoal também. Sim. A partir do momento que você começou a estudar mais essa parte de biologia, análises clínicas, você ficou mais observador? Sim, a gente acaba pegando um espírito de cientista mesmo, entendeu? A gente começa a querer. Foi aquela frase, né, que eu desculpa, comecei falando aqui, né? Impossível teorizar sem os dados. Isso tem muito a ver com ciência. Você tem embasamento naquilo que você fala. É baseado em quê? Você tirou isso da onde? Como que se deu esse seu pensamento? Mas isso é importante para que a pessoa faça em tudo na vida, sabe? Você não pode sair acreditando em qualquer coisa. Você tem que aprofundar, você tem que entender, você tem que saber as raízes daquilo. E uma vez que você toma esse pensamento como algo que precisa ser melhor esclarecido, você começa também a não aceitar qualquer coisa, né? Você começa a não cair em qualquer coisa. Você começa a ser mais crítico. Você começa a ser mais questionador. Você começa a aprofundar mais as questões para você entender as causas raízes do problema. Isso é importante até para quando você realmente vai rastrear algum problema que está acontecendo na sua empresa, você ter um espírito de cientista, de investigador. Você saber fazer as perguntas certas, muito mais do que ficar olhando para o problema lá e o problema olhando para você, é você saber questionar, fazer as perguntas certas. Como é que começa esse processo? Quem participa? Ah, ele faz assim, você faz diferente? Existe um procedimento operacional padrão? Por que não está seguindo? Se tem um problema, qual foi a causa desse problema? O que originou? Exatamente. Você vai começando a desencadear uma série de perguntas, né? Vai gerar as possibilidades, essas perguntas, para você chegar no que é mais provável. E, Vitor, cara, ficaríamos aqui um dia inteiro conversando, porque o assunto, ele é muito legal, cara, de se conversar. Mas, devido ao horário, para a gente poder finalizar, já nas considerações finais, uma pergunta que todo mundo tem, eu acho que já em algum momento da vida já teve essa pergunta, e é a seguinte, você deve, obviamente, ter escutado muito. Por que o sangue é vermelho, cara? O sangue é vermelho porque nós temos as hemácias, né, chamadas de glóbulos vermelhos, e elas carregam o oxigênio para todo o corpo, né? Dentro da hemácia, nós temos uma moléculazinha chamada hemoglobina. E a combinação da hemoglobina junto com o ferro que fica ali e o oxigênio gera esse pigmento vermelho no sangue. Ah, legal. E é de lá que é feito o famoso hemograma completo do Sim, sangue? sim, que muita gente acha que faz, né, pessoal de fora do laboratório, né, que não são profissionais da área, acham que faz glicose, faz uma série de outras coisas. No hemograma completo a gente consegue saber se o paciente tem anemia, se ele está com algum processo inflamatório. Também é sugestivo, ele indica também algum possível processo inflamatório. E também, em alguns casos, dá para você diagnosticar um paciente com anemia falciforme, malária também, você consegue pegar no hemograma completo. O parasita fica dentro do eritrócito. Ele tem 2 ciclos, um hepático e o outro ele vai para dentro da hemácia e fica lesionando as hemácias, e a pessoa acaba desenvolvendo anemia, porque a anemia é uma baixa do quantitativo de hemácia, né? Mais especificamente falando da hemoglobina que tem dentro da hemácia. Bacana, legal. Vitor, gratidão Que pelo isso, meu você querido. compartilhar conosco essas informações tão valiosas, e com certeza
assim, a galera que tá assistindo a gente pôde pensar um pouco fora da caixa e, assim, a ideia é ampliar os horizontes, fazer com que as pessoas elas consigam ter mais conhecimento e, consequentemente, buscar, mas serem mais curiosas também, Sim, sim. né? Esse é o objetivo. Pessoal, sim, Vitor, aproveitando, já que o assunto ficou tão interessante, de repente as pessoas, obviamente, vão querer saber mais a respeito disso. Fala aqui pra galera qual é a como é que elas te acham nas redes sociais, enfim. Quem se sentir atraído pela área, nós temos uma página chamada Hematologia Atlas, ela fica no Facebook, né? E essa página é minha junto de um professor também muito importante na área, muito estudioso, que é chamado professor Gustavo. Então a gente já tem mais ou menos, acho que 8.000 pessoas acompanhando nessas publicações. E lá tem uma série de casos clínicos sobre hematologia, parte de leucemias, parte de anemias, que a gente costuma estar trazendo de curiosidade para a galera, para o pessoal ter um esclarecimento maior do quanto é importante, o que, que dá para fazer com o hemograma. Bacana. Qual é o nome da página? Hematologia Atlas. Beleza, lá no Facebook. Pessoal, esse foi mais um Estrategicast, conteúdo para quem pensa fora da caixa ou quem quer pensar fora da caixa, trazendo sempre um participante com conteúdo relevante para você, com certeza, ampliar seus horizontes. Então, ficamos por aqui e siga a gente, ative o sininho, faça sua inscrição, que com certeza vai valer muito a pena.